Olá pessoal, agora eu vou apresentar para vocês a placa do Arduino, algumas características e como que a gente vai trabalhar com ela no Tinkercad. Então aqui está uma foto, né, da placa Arduino Uno, né, que é a mais tradicional aí para a gente utilizar em cursos de introdução, é a que a gente vai utilizar. Mas existem vários outros modelos aí de Arduino, né? No Tinkercad aparece exatamente essa placa Arduino Uno. Bom, a placa ela tem conectores de fonte, que é esse conector preto aqui no canto, e o conector de USB, que é a conexão, né, que faz a conexão entre a placa e o computador com o cabo USB que costuma vir com essa placa. Tá? Tem um botão de reset, ele pode estar nessa posição aqui, tem algumas placas que ele está mais ou menos nessa posição aqui, não importa, né, a função é a mesma. E nos cantos, tanto desse lado aqui quanto do outro, estão os pinos, e a gente vai falar sobre eles daqui a pouco. Aqui é o microcontrolador propriamente dito, esse ATmega 328, ele que é, né, o processador aí dessa placa. Então ele fica aqui nessa posição. E tem algumas outras entradas aí, principalmente para fazer alguns controles seriais aí de programação. No caso desse curso a gente não vai utilizar, né, esses pinos, tá? Os pinos que a gente vai utilizar, na sua maioria, são esses aqui e esses aqui de baixo. Então a placa ela tem um LED embutido, que é onde tem esse Lzinho aqui. Tem outros dois LEDs que é só para mostrar quando a placa está em comunicação, TX de transmissão, RX de recepção. Então, né, às vezes esses LEDs aqui, eles piscam principalmente quando a gente está conectado ao computador e fazendo a transferência da programação, por exemplo, para a placa, né? Então esses LEDs aqui costumam acender. Mas o que a gente vai trabalhar é esse LED aqui, chamado de LED embutido ou LED built-in, tá? É esse Lzinho que tá aqui, depois vocês vão ver ele funcionando. Essas portas que estão aqui de 0 a 13 são as portas digitais, né, do Arduino. Sendo que a porta 0 e a porta 1, ela ainda também pode ser trabalhada aí com a comunicação serial, tá? Que agora nós não vamos trabalhar com isso agora. Então a gente vai concentrar principalmente nessas portas aqui de 2 a 13, que são as portas digitais, para a gente conectar os componentes digitais. Digital, porque eles vão ter só valores fixos. Por exemplo, ligado, desligado, alto ou baixo. Então são só dois valores. Por outro lado, essas portas aqui, que tem um A na frente, são as portas de entrada analógica. Então quer dizer que essas portas aqui, elas fazem leituras de valores diversos. Então, principalmente quando a gente for trabalhar aí com o potenciômetro, vocês vão ver o uso dessas portas analógicas, tá? Então, ao longo aí do curso, as próximas unidades e próximos circuitos, vai ficar mais claro essa diferença dos pinos digitais e dos pinos analógicos. Outra informação do pino digital que é interessante vocês observarem, que também vai ser detalhado, são esses pinos que aparecem com esse sinal de til na frente. Então, o pino 3, o 5, o 6, o 9, o 10 e o 11 são chamados pinos PWM. São pinos que você pode fazer uma escrita analógica de valores diversos nesses pinos. Então, por exemplo, quando a gente for ver motor, a gente tem a velocidade de giro do motor. O motor ele pode girar mais devagar ou mais depressa. E colocando o pino da velocidade em uma dessas portas PWM, essas portas aqui com o til, tá escrito aqui embaixo, ó, portas PWM. Essas portas, então, ao invés de você só ligar e desligar, você pode escrever valores diferentes.
tá? Então nós vamos ver isso na parte aí, principalmente de motores, isso vai ficar mais claro, ok? Outra coisa importante aí na placa, né, para vocês observarem, é o pino terra, que é esse GND. Então tem esse terra digital aqui desse lado e tem mais outros 2 pinos terra desse outro lado aqui. GND vem da palavra inglesa aí ground, né? Ground, chão, terra, ok? Então quando a gente for usar esses pinos, vai ligar no negativo aí da protoboard, por exemplo. No positivo da protoboard, a gente vai ligar ou o pino de 3,3 volts ou o pino de 5 volts. Tipicamente a gente vai trabalhar aí com esse pino aqui de 5 volts para alimentar os componentes, né, que a gente vai utilizar. Então vocês vão reparar nos próximos circuitos o positivo, né, da protoboard sendo ligado aqui no pino de 5 volts e o negativo e um dos pinos aí ground, o GND. Então essa é uma apresentação geral aí da placa. Vamos passar aqui para o Arduino no Tinkercad. Então, para a gente colocar a placa para funcionar. O circuito mais simples aí que a gente tem é o chamado blink, em inglês, né, ou piscar, que vai fazer acender essa lâmpada aqui, né, o LED da placa do Arduino. Então, se a gente vier aqui na parte de código, então vocês vão ver aqui os blocos, né, para fazer o LED acender. Vou aumentar aqui um pouco. Então você tem os blocos aí de comentário, os blocos que definem o LED como alto ou baixo, alto para ligar, baixo para desligar. Vejam que esse bloco aqui é específico para trabalhar com o LED incorporado, né, que é ligado aí à porta 13. Aqui a gente tem o bloco de aguardar. Então, esse código é bem simples. Ele liga o LED, espera um segundo, desliga o LED e espera mais um segundo. Então, eu vou fechar aqui o código para a gente fazer a simulação. E aí vocês vão observar a luz do LED piscando. Ela acende, para, apaga, para, né? Então, fica aí nesse pisca, né? O problema de usar esse LED incorporado é que ele é pequenininho, né? E às vezes a gente não vai enxergar direito o que está acontecendo. Mas a gente pode colocar um LED aqui na porta 13 e usar exatamente esse mesmo código. Então, se vocês vierem aqui, vocês podem pegar o LED e o resistor e colocar aqui. Ou então vou mostrar para vocês. Vou tirar esse Arduino daqui. Não, melhor. Vou vir aqui na parte de Arduino. Vocês vão ver que já tem um circuito aqui, ó, de piscar, tá? Então, deixa eu só tirar esse Arduino aqui. Acabou tirando o que eu não queria, né? Mas sempre assim. Então, vamos pegar novamente aqui o circuito e agora vocês vão ver o mesmo circuito. Se vocês entrarem aqui, é o mesmo código, tá? Só que agora a gente tem um LED conectado à porta 13. Lembrando que toda vez que uso o LED tem que ter o resistor. Esse aqui é de 220. Então pode ser o de 220, pode ser o de 330. Não tem problema. Ah, mas lá na eletrônica a gente viu que o resistor de 220, ele ainda gera uma corrente alta para o LED. Lembra que lá a gente estava com uma alimentação da bateria, 9 volts. Aqui a alimentação da placa é de 5 volts no máximo. Então esse resistor aqui é suficiente, não vai danificar o LED, tá? Então, lembrem que a questão da corrente, ela é proporcional a diferença de potencial que a gente tem no circuito. Então, os circuitos alimentados com bateria de 9 volts, né, eles têm uma corrente aí maior do que esses circuitos alimentados aqui com a bateria o valor de 5 volts. Executando o código aqui,
vocês vão ver o LED e o LED da placa acendendo, tá? Fazendo a mesma coisa. Então é isso, pessoal, tá? Esse é o circuito Blink. Vocês vão reproduzir ele aí tanto sem o LED quanto com o LED. Até mais para vocês.